pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, como que foram as suas férias? Espero que tenham sido ótimas, viu? Então, só que agora é a hora da gente retornar, né? E estudar bastante. E olha, o conteúdo do quinto ano está excelente. Hoje nós vamos começar a estudar um assunto muito interessante. Vamos falar, sabe do quê? Do corpo humano. Ao longo desse período, desse semestre agora, nós vamos estudar a organização e o funcionamento do corpo humano, tá bom? Então, professora Larissa, de que é composto o nosso corpo? Você sabe de que o nosso corpo é composto? Então, ele é composto de células. Mas o que são células? E aí? As células, gente, são estruturas básicas aí que formam os seres vivos, tá bom? Todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus, tá bom? Ou seja, menos os vírus. As células são geralmente cerca de 100 vezes menores que a cabeça de um alfinete. Pensa, tanto que é fininho a cabecinha de um alfinete? Pois é, então as células elas são 100 vezes menores. Então elas são muito pequeninas, né? Por isso aí que elas só podem ser vistas, então, com o auxílio aí de um microscópio. As células são as estruturas básicas do ser vivo e a maioria dos seres vivos é formado por um grande número de células diferentes. É o trabalho conjunto dessas células aí que permite, então, milhares de reações químicas que acontecem aí, garantindo, então, dessa forma, a realização, então, das funções vitais das espécies, tá? No entanto, existem alguns seres vivos, gente, que são formados por uma única célula, sabiam? Olha só, ela acaba executando todas as funções para mantê-los, então, com vida. E é o caso das amebas e também das bactérias. Elas possuem apenas uma única célula, são os seres unicelulares, tá? No organismo humano existem aí, ó, aproximadamente mais ou menos, né, 200 tipos de células diferentes. E o seu tamanho e a sua forma variam aí conforme o trabalho que ela desempenha no corpo humano, tá bom? Então, olha aí. Nós temos as células da pele, os músculos, os ossos, né, o sangue e os nervos. Então, todos eles aqui, essas partes do nosso corpo, são formados por células, tá bom? Olha só, alguns tipos aí de células que existem no nosso corpo, nós temos a célula muscular, né, que vem dos nossos músculos, as células da pele, né, conhecida aí como epiderme, e dos anos aí para ver vocês irão estudar aí as partes da nossa pele, tá bom? Nós temos também, por exemplo, a célula masculina, né, que são os espermatozoides. Nós temos também as células nervosas ou também neurônios. Então, o nosso corpo, ele aí tem vários tipos de células, tá bom? Agora a gente vai falar das partes principais das células. Existem 3 partes principais. Quais são elas? Ó, o núcleo, o citoplasma e a membrana. Agora a gente vai ver o que é cada uma delas, tá bom? E quais as suas funções. Vamos falar primeiro da membrana, tá? Essa parte aqui, ó, fininha, é como se fosse tipo uma película, tá bom? Olha só. A membrana é uma película semipermeável que envolve e protege toda a célula. E a sua função aí é controlar a entrada e a saída aí de substâncias da célula. Já o citoplasma, né, que está entre o núcleo e a membrana, que é essa parte aqui rosadinha, tá bom? Ele é formado por uma mistura aí gelatinosa. Pensa numa gelatina, então, é uma estrutura aí meio aí gelatinosa, tá? E de modo geral, pode-se afirmar que o citoplasma é o local da célula onde ocorre grande parte das reações químicas, além de ser responsável aí pelo transporte e armazenamento de substâncias aí no interior celular, tá bom? E agora, o núcleo. O núcleo, geralmente, ele se localiza aí no centro da célula
e coordena todas as suas funções, né, que é essa parte roxinha aqui. Então, é o núcleo, está ali no centro da célula. E no interior do núcleo estão genes, são aí unidades hereditárias. O que é unidade hereditária? Que são aí transmitidos, então, dos pais para os filhos, tá? E que contém aí informações genéticas. Tecidos. O que são tecidos, gente, Larissa? Olha só. Um grupo de células semelhantes e que realizam a mesma função em um organismo é chamado de tecido, tá bom? Então, um conjunto de células aí que realizam, células semelhantes e que realizam a mesma função, formam então os tecidos, tá bom? Existem alguns tipos de tecidos. Quais são eles? Ó, temos o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, o tecido muscular e também o tecido epitelial. São alguns tipos de tecidos que o nosso corpo tem, tá bom? Agora a gente vai falar dos órgãos, tá? Órgãos. O conjunto de tecidos formam os órgãos, olha só. Então, o conjunto dos tecidos formam os órgãos. E cada órgão realiza uma ou mais funções específicas aí no nosso organismo. Por exemplo, o estômago, né? O estômago é um órgão e a sua função, a função dele é produzir o suco digestivo e por meio de movimentos misturá-lo ao alimento ingerido. Desse modo ocorrem transformações que tornam o alimento uma mistura mais líquida, facilitando seu trajeto até o intestino, né? Então, o estômago ele é um órgão e a sua função aí, então, é o quê? Gerar e produzir esse suco digestivo e por meio de alguns movimentos misturá-lo, né? Onde há o alimento que nós ingerimos, né? Que nós consumimos e aí, gente, vai acontecer transformações físicas e químicas que vai ajudar então a ficar de forma líquida para chegar aí até o intestino, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Com isso, vocês deverão responder as atividades do livro das páginas 111 e 113 e no caderno responder uma atividade xerocada que está disponível na escola, certinho? Então, ó, um beijo enorme para vocês, tá bom? Tia Larissa tá com muita saudade, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.